Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, pela grande rede de rádio brasileira, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pela internet, pela nossa Jovem Pan Online, rádio com imagem, com uma grande grade de programação e entrevistas especiais. Como essa que nós vamos fazer agora, com muito prazer, com o Dr. Bernardino Santi, médico do esporte, especialista em controle antidopagem, tem muita coisa para nos ensinar. Doutor Bernardino, um abraço, é bom tê-lo aqui. Um abraço, Vanderlei, olá o nosso internauta, o nosso ouvinte, e estou à disposição para a gente responder as dúvidas. Muito bom. Doutor Bernardino, começando com essa história do Jon Jones, o que é que o senhor pode falar sobre esse esporte, o MMA, que está ocupando espaço, mas um grande lutador foi flagrado. O que o senhor tem para falar sobre isso? Pois é, Vanderlei, muita gente me perguntou à época, né, obviamente por conta da importância, né, que esse atleta tem na sua modalidade, e a droga que ele foi pego foi uma droga que é um estimulante, é considerada uma droga social, mas está dentro do grupo dos estimulantes. E o que eu tenho a dizer para o nosso ouvinte é separar as duas situações. Como médico, ele é um doente e tem que ser tratado como tal, né? Se ele diz que não é adicto, que não é viciado, mas foi fazer um tratamento, então aí você já tem uma dicotomia, né, nessa situação. Eu prefiro considerá-lo como sendo um caso médico e tratá-lo. Como médico do esporte, como um atleta, é deplorável esse tipo de exemplo que ele pode dar. Eu acho que nós vivemos uma sociedade muito conturbada, eu acho que o esporte é uma situação do dia a dia, o esporte hoje é o espelho para muita garotada, e quando você vê um ídolo envolvido num escândalo, né, envolvido com droga, para mim é uma atitude totalmente condenável e como tal deve ser punido. Existiu a situação de que o MMA seguiria as regras da UADA, eu tenho informações que isso não é verdadeiro, porque ainda existem algumas restrições, algumas substâncias que eles ainda utilizam, como os próprios esteroides anabolizantes. Nós recentemente tivemos aí os exemplos de alguns atletas que usavam como reposição hormonal, e isso não procede sob o ponto de vista médico. E também o laboratório que faz os testes não é um laboratório credenciado ADA, é um laboratório específico de Nevada, né, da Comissão Atlética de Nevada. Então ainda existem alguns pontos que o MMA tem que se adaptar para considerar o seu teste um teste válido pela UADA. A droga foi a cocaína. Exatamente. Ele utiliza fora das lutas ou serve para estimular o lutador? Como é que funciona isso? A cocaína, conforme disse, ele é uma droga que está dentro do grupo dos estimulantes. Ela é considerada a droga da coragem, porque obviamente você supera limites, você diminui o medo, você diminui o risco de lesões que você possa ter. Não acredito que o Jon Jones precisaria usar isso para ganhar uma competição, porque o Jon Jones já é um atleta por si só, um atleta de ponta. Então a gente poderia não considerar isso como sendo uma droga de performance nessa situação, mas é uma droga social, é uma droga que estimula o sistema nervoso central. Eu acho que o Jon Jones talvez ou por companhia, ou por estar numa festa, ou eventualmente numa situação em que ele precisou ou sentiu necessidade de usar, ele se utilizou dessa substância como uma forma recreativa. Não acredito que ele tenha utilizado para ganhar uma competição. Eu trabalhei nos primórdios do MMA, se chamava freestyle nos anos 90, e flagrei muitos atletas utilizando isso no vestiário, porque não havia ainda os controles, e obviamente aquilo lá dava coragem para aqueles atletas. Mas era uma outra situação, era um outro nível de atleta, era um outro nível de situação, e eu não acredito que hoje algum atleta se utilizaria disso, ainda mais sabedor que vai fazer o controle, né? Eu acho que, como foi um controle fora de competição, ele teria utilizado em algum tipo de festa, em algum tipo de reunião, e foi flagrado com essa substância. Doutor Bernardino, estamos chegando já em 2016. Não tínhamos laboratório credenciado. Agora temos? Olha, eu gostaria de falar nesse assunto dividindo como se fossem as cores de um farol de trânsito. Então vamos começar com o farol verde. Farol verde é que nós provamos aí, após a Copa do Mundo, que nós somos profissionais altamente capacitados. A equipe que fez o controle aqui no Brasil, em todos os estádios, no meu caso eu estive em Manaus, fazendo os controles dos jogos de Manaus, provou e foi elogiado pela FIFA da alta capacidade que todos os profissionais envolvidos têm no Brasil, e hoje nós somos muito respeitados e reconhecidos. O farol amarelo
é justamente em relação à autoridade brasileira de controle de dopagem, que é uma autoridade jovem, uma autoridade recém-criada, e ela está buscando adaptar e criar algumas normativas que podem vir a trazer algum benefício para o controle no país. Ainda falta muita coisa, ainda tem que haver mais conversa com as pessoas envolvidas do governo, com as pessoas envolvidas no controle de doping. A gente percebe que há uma boa vontade por parte das autoridades. E o farol vermelho é exatamente esse, o calcanhar de Aquiles. É o laboratório nosso que ainda nós não temos a certeza que teremos esse laboratório funcionando em 2016. Nós sabemos, e existe a notícia da própria autoridade, que talvez em maio ou junho esse laboratório já esteja autorizado a fazer alguns eventos teste, né? É uma coisa ainda que eu particularmente ainda tenho alguma dúvida, porque existe muita coisa por fazer ainda, os profissionais ainda estão sendo capacitados, o tempo é curto, então eu ainda tenho alguma reserva, espero que as autoridades que estão otimistas realmente tenham razão. Eu ainda acho que tem que fazer muita coisa, tem que haver um maior envolvimento das autoridades, da Anvisa, do governo federal e das próprias pessoas envolvidas com o controle de doping. É uma impressão minha, eu tenho reservas ainda em relação à existência desse laboratório. Tomara que eu esteja errado. O pessoal está batendo muita cabeça, né, doutor? Esse é o problema. Jogador, pancada na cabeça. O Álvaro Pereira virou uma grife, né? Esse é um problema que também a medicina do esporte está buscando solucionar. Nós chamamos o caso do Álvaro Pereira, já que você citou, ele teve um episódio na Copa do Mundo em que nós vimos claramente que ele afrontou o médico. O médico falou, você vai sair, disse que não vou sair. Depois tivemos, em seguida, praticamente, no jogo de São Paulo, a mesma coisa. E os médicos se sentem desamparados. Por quê? Porque o médico é pressionado pelo jogador, é pressionado pelo treinador e é pressionado pelo dirigente, porque o emprego dele também está em jogo, né? E ele sabe, e hoje nós temos vários trabalhos demonstrando que o atleta que recebe uma pancada na cabeça, que tem uma concussão, ele tem que ser retirado de campo. Independentemente dele voltar a si, dele estar com todas as suas faculdades mentais, ele tem que sair. Porque existem trabalhos hoje que demonstram que um segundo choque de cabeça existe 50% de chance de haver uma morte em campo. Isso são trabalhos que são realizados, que foram divulgados, estão aí para quem quiser ler, e que as pessoas não sabem o quanto é arriscado hoje a segunda pancada no mesmo jogo de futebol. Esse atleta tem que ser retirado, e hoje a Associação dos Médicos de Futebol, o doutor Pagura, que é presidente hoje dessa Comissão de Médicos do Futebol Nacional, juntamente com a Universidade de São Paulo, com o doutor Anguinar, eles estão elaborando uma normativa para amparar o médico nessa decisão. Ou seja, quando o médico tomar uma decisão, não adianta o treinador achar ruim. Ele vai estar amparado numa normativa médica nacional e comum. E isso aí é uma coisa que vai nos dar um apoio muito grande, porque quem está assistindo o jogo de futebol, ainda existem até alguns comentaristas, não, mas olha, está andando bem, está falando bem, então está tudo certo. E muitas vezes nem sabe que ele está no jogo, ou se ele fez o gol, como aconteceu, né? Tivemos um caso de um jogador que acabou participando do gol e nem lembrava dessa situação. Então, as pessoas até acham engraçado, mas é muito grave, é uma situação de muito risco, e ainda mais o futebol de hoje, que é muita velocidade, muita força, muita energia. Nós temos cada rodada um jogador com uma cabeçada ou com um sangramento, então nós temos que rever, e as próprias pessoas envolvidas no futebol têm que começar a acreditar mais no que o médico diz. Eu, recentemente, vou te dar um exemplo, eu trabalho numa equipe da 2ª divisão do futebol paulista, e fui fazer um jogo, o médico do time adversário não foi, então eu estava cobrindo os dois times, e o jogador da equipe adversária tomou uma cabeçada. E eu imediatamente falou, ele vai sair. O técnico adversário disse, doutor, você está querendo me ferrar, logicamente num palavrão um pouco mais pesado, você está querendo ferrar meu time, você está tirando o meu melhor jogador, como se essa fosse a minha intenção. E, na verdade, foi a de preservar o atleta dele. Então, nós temos uma cultura muito complicada no Brasil, né? O futebol no Brasil, ele ainda tem muito disso. Ele não entende que nós somos profissionais, que estamos zelando pela saúde do maior patrimônio do time de futebol, que é o jogador de futebol. E eles pensam que nós somos, na verdade, o custo, né? E não o investimento. Então, nós temos que procurar arredondar um pouco mais essa relação, para que as pessoas entendam que o nosso trabalho é calcado em dados científicos. Nós somos pessoas que trabalhamos em prol da saúde das pessoas e não contra alguém, né? E aí a gente vai precisar muito da ajuda de vocês na mídia para que a gente divulgue cada vez mais nos congressos, entrevistando médicos, entrevistando as pessoas, para que a gente divulgue essas informações. O senhor já chegou, doutor Bernardino Santos, à conclusão, qual é o número correto para um atleta de futebol
jogar durante o ano? Se fala tanto em números 60, 65, 70, 80, enfim. O senhor tem uma, temos, sim, uma opinião a respeito? Nós temos uma opinião já também, que foi levantada por vários especialistas em medicina do esporte, levando-se em consideração a idade, o tipo, a posição, o tipo de lesões que ele teve ao longo da carreira, enfim, todas as variantes que compõem um atleta, e a gente chegou à conclusão que o ideal seria de 45 a 50 jogos por ano, para que ele pudesse atuar e ter uma sobrevida esportiva maior, e pudesse atuar em alto nível, inclusive. Nós percebemos claramente que os jogadores em final de temporada se machucam mais e, tecnicamente, eles têm uma queda muito importante. Nós podemos perceber que os jogos em final de temporada são jogos truncados, amarrados. Logicamente, tem o lado emocional da queda para a segunda divisão, mas os atletas realmente sentem muito, porque eles são exigidos ao longo de uma temporada, e por mais que a nossa preparação física hoje seja uma das melhores do mundo, nós estamos lidando com material biológico, estamos lidando com seres humanos, e esses seres humanos têm que ter os seus limites respeitados. Doutor Bernardino, tem muito veterano jogando. Veterano, eu falo com respeito, jogadores competentes, né, que têm idade, teoricamente, fora daquele padrão que o futebol exige de juventude, né? Como é que o senhor vê esses veteranos jogando? Zé Roberto, por exemplo, Edu Dracena, a gente pode citar vários jogadores que, aliás, estão ocupando espaço porque, digamos, já não brotam mais talentos, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, bom, primeiro, eu estou contente porque o Zé Roberto está no meu time, né? Então, eu tenho uma maior admiração por esse jogador. E o Zé Roberto é um caso à parte. Além dele ser um atleta competente, profissional, um cara que sempre se cuidou, um cara que sempre, sabe, não foi de balada, não bebia, não fumava, também tem uma genética que o favorece. Claro. Então, obviamente, você tem todos esses fatores que acabam ajudando esse atleta. Agora, ele também jogou no exterior, né? A intensidade é diferente, o número de jogos é diferente. Então, nós temos muitos fatores que ajudaram essa longevidade do Zé Roberto, do Edu Dracena e tantos outros atletas que a gente pode citar aqui. Eu vejo que a medicina do esporte contribui muito para isso. A preparação física, os nossos preparadores físicos são geniais, sob o ponto de vista da preparação. Os nutricionistas que foram incorporados nos grandes clubes que hoje ajudam os atletas a se alimentar. O próprio atleta que começou a cada vez mais a incorporar essa cultura, ele começar a perceber isso, e as capacitações dos médicos do esporte, né? Porque tem muita gente que é curiosa também. Então, hoje, a própria medicina do esporte tem a sua sociedade e a gente cobra muito essa capacitação. Não é qualquer médico que pode ser médico do esporte. Tem que ser um médico que tem experiência no esporte. A medicação que é dada, muitas vezes você dá uma medicação inadequada, você pode aumentar o risco de lesões. Então, uma série de fatores que hoje podem ajudar esse atleta a ter a sua longevidade, e no caso principalmente do Zé Roberto, é que ele tem também uma genética muito boa que o favorece. Acho que ele vai jogar mais uns 2, 3 anos, fácil. Doutor Bernardino, muita gente já sabe, mas é bom a gente mostrar para todo mundo como é que funciona o processo. O médico, se tiver que ministrar algum medicamento, ele tem que fazer um relatório, não pode esse medicamento ter nenhuma substância que é proibida pelo controle antidopagem. Qual é o procedimento? Como é que funciona isso? É muito importante essa pergunta, porque entramos novamente naquele aspecto do médico do esporte. O médico do esporte ele tem que ter um conhecimento não só da medicina esportiva como um todo. No meu caso, eu sou traumatologista, trabalho na parte de traumatologia, nutrição e principalmente todos os aspectos que compõem o controle antidoping. Então, ele tem que conhecer a lista. Por exemplo, 1º de janeiro de 2015 já tem uma nova lista lá da UADA. Ele tem que ir lá e conhecer aquela listagem. Ele tem que tomar o cuidado de saber se a substância que está num medicamento pode estar incluído em alguma lista. Existem medicamentos, por exemplo, a dor de cabeça, não vou dizer o nome, porque senão é uma marca, mas existe de dor de cabeça que contém substâncias proibidas, né? Então precisa tomar cuidado que um remédio de dor de cabeça pode ser bom para uma pessoa, mas pode conter uma substância que seja proibida. Suplementos que contenham, por exemplo, efedrina, alguns médicos do esporte não conhecem, por exemplo, o Mahuang, que tem efedrina e está lá no suplemento, ele às vezes ministra aquilo para o seu atleta. Então ele tem que ter um conhecimento bastante amplo do controle de doping e saber também a documentação que ele tem que preencher. Então um corticoide, por exemplo, que é utilizado fora de competição, não vai causar problema nenhum. Mas se ele tiver que tomar um corticoide um dia antes do jogo e ele for solicitado para o controle de doping, ele pode ser pego e pode ser punido. Então tem que se fazer um documento chamado IUT, ou AUT, Autorização para Uso Terapêutico. Então o médico tem que saber como fazer, preencher esse documento, mandar para as autoridades
do controle de dopagem para que esse atleta não tenha esse risco de ter um acidente de doping. Então, o médico do esporte, ele tem que ser do esporte, porque se ele não conhecer esses aspectos, ele vai incorrer num problema muito sério de prejudicar o seu atleta. Atleta ainda se automedica ou não? Infelizmente, sim. Nós tivemos um caso recente de um atleta de uma equipe, né, que estava com dor de cabeça, chegou em casa e o avô falou, olha, quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo isso aqui. E, na verdade, era um diurético, porque o avô era hipertenso, tomava aquele remédio para melhorar a pressão e, obviamente, melhorar a sua dor de cabeça. Falou, toma isso aqui, melhor. Ele tomou o diurético. Ele foi sorteado e foi pego no exame de doping com o diurético, que é uma substância proibida no esporte. Então, esse é um problema que nós, médicos do esporte, cada vez mais batemos para o atleta. Por favor, não tome nada sem falar para a gente. Qualquer dúvida, telefone para a gente. Meu telefone, por exemplo, fica 24 horas aberto. Tem atleta que me liga de outro lado do mundo, 2, 3 horas da manhã, para perguntar se pode tomar um medicamento. Conseguir criar essa cultura, essa educação com os atletas que trabalham comigo. E não tem jeito. O médico do esporte tem que estar ligado nisso e o atleta tem que cada vez mais ser educado a entender que ele não pode tomar o remédio que a mãe dele diz que não tem problema. A pomada que a mulher dele usa, ele não pode usar a mesma pomada muitas vezes. Os medicamentos que ele toma, ele tem que avisar o médico do seu clube. Muitas vezes ele vai em festas suspeitas, ele acaba se envolvendo num problema com droga social. Ele acaba ficando perto de alguém que fuma alguma coisa ou que cheira alguma coisa e ele acaba entrando nesse problema, nesse problema. Principalmente o atleta nosso que vem de uma camada social mais baixa, ele acaba ganhando dinheiro e carro e os falsos amigos e acaba se envolvendo numa situação dessa e acaba sendo pego num controle de doping e sendo punido até inocentemente, digamos assim. Então o atleta de alto rendimento, ele tem que entender que ele é uma pessoa diferente, ele tem que agir diferente, tem que morar, trabalhar diferente, e o médico do esporte também tem que conhecer todos os aspectos da medicina do esporte. Aí nós vamos diminuir bastante o problema. Hoje de manhã recebi uma mensagem pela rede social de um ouvinte, dizendo o seguinte, como é que é essa história da maconha? Está liberada a maconha? Vai ser liberada? Chegaram à conclusão que ela é um remédio? Como é que é essa história? Olha, foi boa essa pergunta, Vanderlei, porque já existem até alguns meios de comunicação e algumas pessoas da mídia defendendo a liberação da maconha, porque olha aí, tá vendo? A própria Anvisa liberou a maconha para tratamento. Calma lá, os mais apressadinhos e os mais animadinhos não é bem assim. A gente tem que conservar. Eu costumo fazer um paralelo. Por exemplo, o veneno de cobra não é utilizado para fazer o soro antiofídico? Nós temos aí as próprias infecções virais não são utilizadas para fazermos as vacinas? É a mesma coisa. Existem substâncias que são terapêuticas. A maconha não é terapêutica. Algumas das suas substâncias, como o canabidiol, que não é que foi liberada, ela foi reagrupada. Né? O canabidiol ela foi colocada num outro grupo de medicamentos controlados e ela serve para tratamento de algumas alterações neurológicas e psiquiátricas, por exemplo. A própria Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto publicou recentemente em setembro, agora, de 2014, um trabalho que mostra que o canabidiol pode ser favorável no tratamento do mal de Parkinson. Veja você. Então, o canabidiol, em si, como substância que compõe a cannabis, ela serve como tratamento. E ela é um tratamento controlado, somente alguns especialistas vão poder prescrever, então não é qualquer médico, senão também vira aquela bagunça que a gente conhece, somente cirurgiões, neurologistas e psiquiatras vão poder prescrever. E é importante ressaltar que algumas substâncias da própria cannabis fazem mal, por exemplo, o tetraidrocannabinol, que é a substância que normalmente é pega desses atletas que usam a maconha. O tetraidrocannabinol pode levar ao aparecimento de psicoses, por exemplo. Quer dizer, é uma substância que é nociva ao organismo. Então, nós temos que deixar muito claro que a cannabis sativa ela tem as suas propriedades curativas, porém são algumas das suas substâncias. Existem também algumas outras indicações, por exemplo, em doenças musculares degenerativas, né? Ou doenças cujo o paciente não consegue comer, você pode estimular para que aumente o apetite desse paciente. Então, são indicações muito precisas de uso estritamente médico, com receita e por alguns especialistas. Então, não é que a maconha vai ser liberada e que a coisa está dessa maneira. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a maconha hoje é causadora de muitos problemas sociais. Basta ir lá na Cracolândia, todos aqueles membros da Cracolândia, todos começaram fumando maconha. Então, acho que já é um indício bastante importante para que as pessoas pensem antes de começar a defender uma situação que não é tão maravilhosa assim.
Doutor Bernardino, foi ótimo conversar com o senhor, mais uma vez, nos esclarecendo sobre alguns temas. Obrigado. Muito obrigado, Vanderlei, pela oportunidade, estou à disposição. Muito bom. Com o doutor Bernardino Santi, médico do esporte, especialista também no controle antidopagem, fizemos mais uma entrevista especial para você. Até a próxima.